dia, graça e paz. Vamos dar continuidade ao estudo sobre os 3 estados de Cristo. Na verdade, hoje nós vamos encerrar esse assunto. Que Deus nos dê um bom tempo de estudo e de aprendizado na sua palavra. Vamos buscar a presença de Deus. Queremos nessa hora, Senhor Deus, te agradecer por mais esta escola dominical, por mais este estudo da tua palavra, que o Senhor, ó Pai, esteja acrescentando aos nossos corações os ensinos que precisamos, bem como nos ajudando, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Especialmente, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça através do conhecimento dos princípios, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, das verdades sobre a obra e a pessoa de Cristo Jesus. Que os nossos corações sejam aquecidos com essas verdades e tenhamos, Senhor Deus, as nossas vidas mais dinamizadas, Senhor Deus, por estas verdades, e também, Senhor Deus, que a nossa dedicação ao Senhor também aumente a partir, Senhor Deus, do conhecimento do que Cristo fez por nós. Nós rogamos que o Senhor esteja derramando sobre a vida de cada um de nós, dos membros da tua igreja, Senhor Deus, das famílias agora reunidas, a tua bênção e a tua paz no nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, irmãos, o estado que nós vamos estudar hoje, lembrando os 3 estados de Cristo, né, o pré-existente, a humilhação e a exaltação. Hoje nós vamos estudar sobre a exaltação ou a glorificação de Cristo. É um assunto, a glorificação ou a exaltação de Cristo, é um assunto que estaremos mais adiante no nosso estudo sobre este tema, o Cordeiro de Deus, né, ou eis o Cordeiro de Deus, pessoa e obra de Cristo Jesus. Nesse grupo de estudos nós vamos ter uma lição especial sobre a glorificação de Cristo Jesus. Portanto, hoje nós vamos pontuar alguns versículos e dar assim uma introdução para esse estudo vindouro, encerrando o estudo sobre o tema Os 3 Estados de Cristo Jesus. Portanto, nós vamos fazer uma recapitulação das 2 lições que tivemos, né, sobre o estado da pré-existência e sobre o estado da humilhação. E aí então nós iremos ver esses versículos que falam sobre a exaltação de Jesus. Vamos então ao estudo de hoje. Lembrando então, irmãos, que o nosso tema principal é eis o Cordeiro de Deus, a pessoa e obra de Cristo, né? E a lição que estamos vendo, os 3 estados de Cristo. Lembrando que nós dividimos esse estudo em 3 partes. O que nós já vimos? O Cristo pré-existente. Nós olhamos alguns textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para fazer a confirmação bíblica ou a base bíblica da doutrina sobre a pré-existência de Cristo. Falamos também sobre a importância dessa doutrina, e a importância dessa doutrina está no fato de ressaltar que Jesus Cristo não pertence à obra criada ou à ordem criada. Ele é o Criador. E aí nós fizemos a análise do texto de João 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Este foi o texto que nós estudamos, né, como forma mais detalhada de ver a pré-existência de Jesus. Depois nós estudamos sobre o Cristo humilhado, e aí nós usamos o texto de Filipenses 2, 7 a 8, mas eu li o Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo
em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Dentro dessa perspectiva do Cristo humilhado, nós estudamos sobre 4 renúncias. A primeira foi que ele renunciou à sua relação no que se refere à lei. Ele renunciou às suas riquezas, ele renunciou à sua glória celestial e ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. E aí nós usamos o que foi chamado de a escada da encarnação. É uma analogia usando a figura da escada, onde cada degrau corresponde ao que Cristo deixou para se encarnar com o objetivo de salvar a humanidade. O primeiro degrau dessa escada mostra o estado pré-existente, e assim acontece uma descida, e o primeiro degrau fala sobre a divindade de Jesus, e ele esvaziou-se dessa divindade. O segundo degrau fala do esvaziamento mesmo, de forma completa, e o terceiro degrau sobre a obediência do servo, a sua humilhação, e aí chegando então ao estado de humilhação. O gráfico ilustrativo que nós sempre temos colocado mostra para a gente, né, o P como sendo o estado pré-existente, o H como sendo o estado de humilhação, e hoje nós vamos estudar o estado de exaltação de Cristo Jesus. Então fica aí o gráfico para que estejamos memorizando esses 3 estados. Tá? Então o que é o Cristo exaltado? O terceiro estado de Jesus Cristo, a exaltação, também pode ser chamado de glorificação, e refere-se ao estado celestial ou de exaltação e glória. E eu peço que vocês peguem esses textos que surgiram aí e estejam procurando esses textos e lendo, para que vocês se interem do estado de exaltação de Cristo Jesus. Mas o texto base para o nosso estudo, Filipenses 2, 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Texto base para o estudo da exaltação de Cristo. Do estado de humilhação para o estado de exaltação. Vamos continuar com a ilustração da escada. Lembrando que o estado de humilhação de Jesus foi o estado da encarnação, e especialmente o seu ministério, né, aqueles 3 anos específicos do ministério de Jesus, que culminou com a sua condenação, crucificação e morte. A partir daí acontece a ressurreição. E como nós colocamos a analogia da escada, como se Jesus estivesse descendo da pré-existência para a humilhação, agora nós vamos usar a mesma ilustração da escada como se Jesus estivesse subindo da humilhação para a exaltação. E o texto que eu quero destacar para esse específico momento da subida de Jesus para a exaltação, que é a ressurreição, é o texto de Atos 2, 32, onde Pedro, num discurso que ele fez, ou num sermão que ele fez, ele diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, o primeiro degrau para o estado, né, em direção ao estado de exaltação, é a ressurreição de Jesus, né, que é para nós a comemoração maior do cristianismo. Depois da ressurreição, nós encontramos a ascensão.
Entre o domingo da ressurreição e, né, o dia da ascensão de Cristo, nós temos aí cerca de 40 dias. Esses 40 dias foram dias em que Jesus, ressurreto, apareceu aos seus discípulos. Até então, culminar nesse momento, né, ou nesse episódio que foi registrado em Atos, onde acontece então o que nós chamamos de ascensão de Jesus. Atos 1, 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E aí então nós temos, né, o acontecimento específico da ascensão, que foi então testemunhada pelos discípulos e algumas outras pessoas num determinado momento, ou depois que Jesus dá o comissionamento para que os seus discípulos, a sua igreja, estivesse recebendo, né, o poder para ser testemunha e para ensinar outras pessoas, né, a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. O primeiro degrau, ressurreição. O segundo degrau, a ascensão. Depois da ascensão, nós temos uma informação bíblica de que Jesus está assentado à destra de Deus. E aí é o estado completo, né, da sua exaltação, ou seja, voltar à posição de Deus, de Rei e de Senhor sobre todas as coisas. Em Efésios capítulo 1, versículos 19 a 23, nós encontramos o seguinte: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas debaixo de seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lembrando que é uma parte de uma oração do apóstolo Paulo, onde ele pede para que a igreja compreenda algumas coisas, né? E uma dessas coisas a ser compreendidas, né, é o entendimento de que que aconteceu a ressurreição de Cristo Jesus por uma ação do poder de Deus, e ele, ressuscitado dos mortos, foi então colocado à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, né? E aí então ele recebe autoridade, poder e domínio acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Então, quando a Bíblia fala sobre ser colocado acima de todo principado, significa dominar sobre todas as coisas, ou exercer, né, a soberania sobre todas as coisas. E especialmente, como é o assunto aqui em Efésios, o apóstolo Paulo fala do domínio da soberania que Deus tem sobre a igreja, assentado à destra de Deus. E assim, Jesus está no estado de exaltação ou no estado de glorificação, né? E em Hebreus 1:3 nós encontramos um texto muito importante e esclarecedor nesse sentido. Falando sobre Jesus, o texto diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se
à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E assim nós completamos a escada, né, ou a subida de Jesus para o seu estado de exaltação e glorificação, do estado de humilhação para o estado de exaltação ou glorificação. E aí passa pela ressurreição, pela ascensão, né, e se assenta à destra de Deus. Se nós lembrarmos também do texto do Credo dos Apóstolos, né, vai fazer referência a esse estar assentado à destra de Deus, né, e o texto ainda do Credo vai dizer: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, o estado de exaltação ou de glorificação de Cristo Jesus é o estado onde nos mostra o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, para que ele então faça o exercício do juízo que está programado, ou seja, julgue todas as coisas, como é, né, o ensino da palavra de Deus no que se refere à volta de Cristo Jesus, não só para resgatar a igreja, ou resgatar os salvos, ou completar todo o processo de salvação para todas as pessoas, como também para exercer juízo sobre aqueles que, né, o negaram ou não o reconheceram como sendo Senhor e Salvador de suas vidas. E assim então nós chegamos à conclusão. E é interessante olhar para o texto da conclusão do nosso estudo, ou da revista que estamos usando, porque ele chama a atenção para algo que pode nos prejudicar. Então nós estudamos sobre os três estados de Jesus, né? Os três estados de Cristo: o estado pré-existente, o estado da humilhação e o estado da exaltação. Hoje, os que olham apenas para o Jesus terreno jamais entenderão o seu ensino. Se nós focarmos apenas no estado de humilhação de Cristo Jesus, nós não entenderemos o ensino que ele tem deixado para nós na sua palavra. Então ele nos convida: dê graças a Deus porque você compreende os três estados de Jesus Cristo. E aí, compreendendo os três estados de Jesus Cristo, a nossa visão é ampliada quando olhamos para Cristo em três tempos. E assim nós encerramos o estudo sobre os três estados de Cristo Jesus. Espero que você guarde isso na sua mente, no seu coração, e que você possa, se necessário for, ensinar outras pessoas para que confie, né, nesse ato de Deus em Cristo Jesus para nos salvar, né? Deixando, né, a sua pré-existência, a sua prerrogativa de Deus, deixando a divindade, né? Ele se esvazia de todas as coisas, se faz gente, vem para viver um período na terra e exercer um ministério e cumprir uma determinação de Deus, para então ressuscitar e, ressuscitando, voltar novamente para a sua posição de Deus e de Senhor sobre todas as coisas. E com isso ele nos oferece a salvação, que nós temos o perdão dos nossos pecados e a salvação, né, para se passar a eternidade na presença de Deus e não na ausência de Deus. Esse foi o estudo de hoje. Que vocês possam refletir a respeito disso e sempre valorizar o ato de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus, que sendo Deus, se fez homem e cumpriu todo o propósito de salvação das nossas vidas, que esse mesmo Jesus possa ser sempre Senhor e Salvador de cada um de nós,
e que nós estejamos sempre o servindo desta forma, né, para a honra e a glória do seu nome. Vamos encerrar a nossa escola dominical com mais uma oração. Graças te damos, Senhor Deus, pelo dia, pela vida, por tudo que o Senhor nos concedeu, especialmente por esse estudo, e rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a honrar a Cristo Jesus como Deus, Salvador e Senhor, para que em todos os momentos das nossas vidas estejamos sempre nos dedicando a servir de tal forma que o teu nome seja honrado e glorificado e as pessoas possam compreender o teu grande amor e também, Senhor Deus, serem desafiadas a te servir. Dá-nos um bom dia, dá-nos, Senhor Deus, a tua bênção e a tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Lembrando que nós temos um encontro logo mais à noite, num culto de adoração, que vocês estejam no decorrer desse dia se preparando para isso. Hoje, embora seja o primeiro domingo do mês, nós não celebraremos a ceia. Nós estamos para retornar com os cultos presenciais no terceiro domingo de julho, no dia 19 de julho, e assim, se tudo correr bem e Deus nos permitir, nós estaremos fazendo também a celebração da ceia de forma presencial com a igreja. Aguardem que daremos maiores informações sobre isso. Deus os abençoe.